Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 10. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões do que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é sábado, dia 20 de janeiro de 2024. É isso aí, estamos aí no 20º dia do primeiro mês, ainda é feliz ano novo, feliz semana que hoje tá acabando, amanhã vem uma semana nova, então feliz semana nova. Hoje é dia de descansar na presença do Senhor. Tem alguém aqui do lado, aqui o vizinho, que não tá descansando não, gente. Mas acredito que o barulho não esteja vindo aqui no áudio, não. Muito bem. Nessa manhã, vem essa carta, esse início da segunda carta de Pedro para nós, que já falou tanta coisa boa, né? Nós temos preciosas promessas. Nós temos promessas que são muito grandes, né? E são preciosas para que a gente se torne coparticipante da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Palavra linda, hein? Para mim e para você. A meditação de hoje vem do nosso irmão Charles. Ele é aqui do Brasil, ele é lá de Petrolina, cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco. E o título da meditação, um chamado. E a epígrafe é o versículo 10 de 2 Pedro, capítulo 1. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. E aí você diz assim, mas a Alessandra ainda não falou dos aniversariantes. Pois é, porque eu quero deixar essa epígrafe aí para todos os aniversariantes
desse 20 de janeiro. Vamos lá, o Mauro, lá de Rio Bonito, que eu conheci lá no curso de evangelista que eu ministrei. Deus te abençoe, Mauro. O Tiago, que é pastor, que quase foi meu aluno, assistia minhas aulas como ouvinte na faculdade de teologia. Beijão, Tiago, Deus continue te abençoando. Beijão aí na esposa, nas filhotas, tá bom? Hoje é aniversário do Roberto, que eu conheci na igreja presbiteriana. Ele é pastor, está lá nos Estados Unidos, marido aí da Ana, o pai do Samuel. Deus te abençoe, Roberto. Teacher, ele me deu aula de inglês. Hoje é aniversário do Maurício, que eu conheci lá na Catedral Metodista. Olha só como é que eu ando, hein? Então, Maurício, um beijão para você, um beijão na esposa, na filhota, tá bom? Hoje é aniversário do Celso, que foi meu aluno na faculdade de teologia. E hoje é aniversário do Sérgio, marido da Luciana, que eu conheci, cujos filhos eu conheci pequenininho, já estão os homens. Então, Sérgio, não sei se essa mensagem vai chegar até você, mas Deus te abençoe. Estou aqui orando por você nessa manhã e desejando aí as mais ricas bênçãos, não só para você e para cada um aqui que eu citei. E também lembrando, ontem foi aniversário do pastor Jonas, o marido da Josilene. Então, ó, eu vi no YouTube ontem à noite. Então, pastor Jonas, Deus continue te abençoando, meu irmão. Você é bênção nas nossas vidas, tá bom? Que eu conheci lá em Saquarema. Então, um beijão aí para cada um de vocês. E você cujo nome eu não falei, Deus te abençoe de forma especial nesse dia, 20 de janeiro, tá bom? E você aí que completa mais um dia de vida como eu, que Deus também nos abençoe. E que, vou ler mais uma vez a epígrafe, que é o versículo 10 de 2 Pedro. E que nós, agora eu vou botar no nós, tá? Nós procuremos com empenho cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nós jamais tropeçaremos. Então, que seja assim nas nossas vidas e que o Senhor nos abençoe também neste dia com o seu amor. Nosso versículo de janeiro, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade eu te atraí. E João capítulo 15, versículo 12 também fala sobre amor. O Senhor Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que seja assim, meu irmão. Vamos obedecer esse mandamento. Então, nesse sábado, vamos amar e vamos descansar no Senhor. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus? Pois é. E tem mais um pouquinho aqui do texto, né, de 2 Pedro, e eu aprendi algo muito bonito. Eu estava estudando esse texto mais cedo na Bíblia Shed, né? Você que é das antigas, você conhece a Bíblia Shed, né? Vamos lá, deixa eu ver se dá para colocar aqui no vídeo para quem está olhando no YouTube. Olha aí minha Bíblia Shed. Pois é. E ela tem uns comentários, né, do pastor Shed aqui embaixo. E olha que lindo, ele dizendo que nesse texto a gente tem um caminho, né? Um caminho da virtude, né? A escada da virtude, né? Para a gente subir. Por quê? A partir do versículo 5, por causa disso, né? O quê? Escapar das paixões, né? Da corrupção das paixões que há no mundo. Deixa eu beber água aqui. Então, foi. Por causa disso, dessas
preciosas e muito grandes promessas, por nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, por escaparmos da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, né, que a gente acrescente a fé. Então vamos lá. Qual é a escada da virtude? Primeira coisa, uma fé pessoal em Cristo. Então, acrescentar a fé à virtude. Então, a segunda coisa, virtude, ou seja, bondade moral, né? Essa bondade em todas as coisas. Terceira coisa, acrescentar à virtude o conhecimento, que é a palavra-chave dessa carta, dessa epístola. Se você pegar a segunda carta de Pedro e você for marcando todas as vezes que aparece a palavra conhecimento, você vai ver que é uma palavra-chave da carta, tá? Da epístola. Só nesse texto que a gente leu, versículo 1 ao versículo 10, ó, tem a palavra conhecimento no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 8, tá? 5 vezes, né? 5 ou 6 vezes aí já tem em 10 versículos a palavra conhecimento. Então, terceiro degrau da escada é conhecimento. O primeiro é fé, depois virtude, depois conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, tá? É o conhecimento experimental, que transforma aquele que exerce esse conhecimento. Eu tô lendo isso na Bíblia Chat, tá bom? É bom a gente sempre falar o autor, né? O quarto degrau dessa escada, domínio próprio, que é muito importante. O quinto degrau, perseverança, seguir a Cristo mesmo que custe a nossa vida, negarmos a nós mesmos em todas as situações. Então, perseverança. Sexto degrau, piedade. O que é piedade? É cada vez mais ser semelhante a Deus. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, cada vez mais estar em Deus, estar com Deus, lendo a Bíblia, orando, falando tudo para Deus, né? Eu estava lendo hoje de manhã o Salmo 38, né? Lembra do dia mal aí que eu tive essa semana? Pois é. Então vinha o Salmo 38, que é um salmo, o salmista está muito aflito ali, está passando por muitas situações. Mas lá pelas tantas, no Salmo 38, quer ver que versículo bonito pra caramba? Deixa eu pegar aqui. Salmo 38. Quer ver? Salmo 38, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Que versículo lindo! Os meus desejos todos estão na presença do Senhor. Então fale para Ele os seus desejos todos e entregue a Ele a tua ansiedade, porque aí Ele vai tratar. Fala com Ele. Hoje de manhã eu ouvia uma meditação que eu gosto muito lá na Terapia de Cristo, né? No André, que foi meu aluno na faculdade, agora é pastor. E ele falava, né? Muitas vezes tem muita gente, até nós mesmos, queremos ficar falando dos nossos problemas, falando. Não. A gente tem que falar de Jesus, porque Jesus é aquele que está acima e aquele que resolve os nossos problemas, aquele que traz solução. Então eu não tenho que ficar falando, eu falo dos meus problemas para Jesus, agora sou eu, Alessandra, falando. Eu falo para Jesus os meus problemas. Com as pessoas eu falo de Jesus, que soluciona e me ajuda a solucionar meus problemas. Entendeu? Então, piedade. Sétimo degrau,
intimidade, que é a comunhão com as pessoas, é a amizade com as pessoas, né? Principalmente da nossa fé, mas de todas as outras também. E o último degrau, 8º, amor, que é o fim e o auge do crescimento espiritual, diz aqui o comentário da Bíblia Shed. E aí, quando eu estava estudando, eu falei, eu preciso compartilhar isso, né, com os meus irmãos na meditação diária. Porque, na verdade, o que eu falo aqui é o resultado de tudo que eu vou estudando, né? E de coisas também que Deus fala diretamente ao meu coração. Mas hoje veio aí através do comentário aqui da Bíblia Shed, tá? Do capítulo 1 aí de 2ª carta de Pedro. Então, que o conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, esteja em nós, o conhecimento experimental, e que a gente seja ativo e frutífero no Senhor cada vez mais, e a gente confirme a nossa vocação e a nossa eleição, para que a gente jamais tropece, tá bom? E que essa escada aí a gente suba, até chegar no 8º degrau, que é o amor, tá bom? Beber mais água. Vamos lá. O título da meditação, já falei, um chamado. E o Charles diz o seguinte: desde criança, sempre fui presente na igreja, mas muitas vezes fui levado por obrigação. Depois de um tempo, acabei me mudando para a cidade de Petrolina e então conheci a igreja metodista. Ao chegar à igreja, pude experimentar algo que nunca tinha experimentado antes, algo que eu senti no meu coração desde a minha fase de ir à igreja por obrigação, um chamado que me foi confiado. Então decidi abrir meu coração para Jesus e fazer a sua vontade. E foi assim que ele me usou para ensinar, pregar, compartilhar e evangelizar. Com o tempo, estava totalmente ligado à igreja e passava a maior parte do meu dia pensando e vivendo a vontade de Cristo para a minha vida. E Deus não parou de operar na minha vida, pois o chamado para o qual Ele me escolheu era para liderar a igreja que me acolheu. Ele me colocou na faculdade de pedagogia, mas também me colocou no curso de formação teológica. Concluindo o curso, Ele me nomeou missionário designado na congregação onde cresci. Hoje, sou missionário e vivo o chamado da minha infância. Que possamos ver, entender e aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, qual é o chamado de Deus para a tua vida? Irmã Sebastiana, minha lindona que completa mais um ano de vida hoje, aqui de Nilópolis. Qual é o chamado de Deus para a tua vida, minha flor? Então, veja, entenda e aceite. Mauro, Tiago, Roberto, Maurício, Celso e Sérgio e Jonas. Qual é o chamado de Deus para a tua vida neste momento? Entenda, veja, entenda e aceite cada dia mais esse chamado, tá bom? Pensamento para hoje: quando usamos a nossa vida para viver o chamado, podemos experimentar a presença real de Deus. Vamos orar com Charles? Pai amado, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz e que possamos cumprir o nosso chamado. Em nome de Jesus, amém. Oremos por aqueles que vivem seu chamado. Pai, eu oro
por aqueles que vivem o seu chamado. Eu oro por mim, Senhor, junto com meu irmão e a minha irmã, porque eu tenho procurado viver o meu chamado, Senhor. Eu oro por todos os meus alunos, que são pastores, pastoras, Pai, que têm vivido o seu chamado. Ó Pai, eu oro por cada um que tem vivido o seu chamado. E oro, Senhor, por cada um dos nossos aniversariantes de hoje. Que o Senhor os abençoe grandemente nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Excelente sábado. Você já sabe, né? Deus descansou da sua obra, e ali não é descansar porque está cansado. Ele contemplou a sua obra ali no 7º dia, no Shabat, no sábado. Então já sabe, saiu daqui da meditação, vai lá para o espelho e contempla essa obra linda que Deus fez, que é você, tá bom? Deus te abençoe, excelente sábado, excelente fim de semana. Beijo no coração.